Shalom, queridos. Hoje é Isaías capítulo 23. A palavra de Deus é sempre bem-vinda, ela é nosso alimento espiritual. E a essa altura, depois de começarmos esse discipulado de nobreza desde maio de 2023, um capítulo por semana, oh glória, com nossos discipuladores e nas nossas casas, o alimento total. De manhã, logo de manhãzinha, a gente abre a Bíblia no nosso lugar secreto, nossa intimidade com Deus, como Jesus nos ensinou em Mateus 6,6. E quando dá o meio-dia, em vez de a gente ir para o Zap, depois do almoço, não vai para o Zap, não. A gente não vai mais. Acredito que não tem ninguém mais fazendo isso. Não vai nem para o Zap, nem para o Instagram, nem para o Facebook, exceto se for pregar a palavra. Mas a gente vai, enquanto descansa o almoço, meditar no segundo capítulo do dia na nossa família. Segundo capítulo da Bíblia. Quando chega a noitinha, filhos, esposa, esposo, todos juntos, fazendo culto doméstico. Que lindo, né? O resultado que deu para mim fazer isso, que eu estou ensinando, é que hoje, à madrugada, eu estou gravando esse estudo para vocês e não tenho nada para impedir, nem Satanás impede. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Porque não tem nada para impedir. Porque o Senhor me ensinou isso que eu estou ensinando a vocês. A nossa força vem do Senhor. A palavra é a nossa força, é Jesus. E quando a gente aprende a conviver com a palavra, nada nos impede a fazer essa obra. A obra que Ele deixou para nós. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então vamos lá. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 23. O Senhor faz uma grave advertência. Tiro, a grande cidade portuária e comercial do mundo antigo, por mais próspera e poderosa que fosse, não seria capaz de impedir o juízo do Senhor Deus. Seria abatida e todo o seu esplendor cairia por terra. Em Isaías 23, vemos a profecia da queda de Tiro. Como nas outras profecias, Isaías 13, 22 a 22, no capítulo 13 a capítulo 22, também tem essas outras profecias, né? Esta, sobre Tiro, também se refere ao ataque da Síria no final do século 8 a.C. Embora Tiro não tenha sido destruída até cerca de 200 anos depois, embora a cidade de Tiro não tenha sido destruída até cerca de 200 anos depois, o comércio o comércio desta grande cidade foi interrompido entre cerca de 700 a 630 a.C. Em Isaías 23:1, vemos que a profecia começa com uma chamada para que uma frota de navios mercantes comece a lamentar em face do perigo durante suas viagens comerciais no mar Mediterrâneo. Esses navios estavam atracados na ilha de Chipre, cerca de 240 quilômetros a noroeste de Tiro, quando a notícia da destruição de Tiro os alcançou. Em Isaías 23, de 2 a 5, vemos que a Fenícia, com seus principais portos da cidade de Tiro e Sidom, dependiam do comércio marítimo para a sua economia. Os fenícios se beneficiaram muito com as mercadorias que ela recebeu no comércio internacional e, por sua vez, esses outros países, incluindo a ilha de Chipre, foram enriquecidos pelo comércio fenício. Os grãos do Egito eram um dos alimentos básicos canalizados pelos centros comerciais fenícios de Tiro e Sidom. A riqueza de Sidom e Tiro não veio de seus próprios esforços.
Ela veio por meio do comércio com as nações mediterrâneas. Em Isaías 23, de 6 a 9, lemos que as pessoas em Tarsis também deveriam lamentar por causa de suas perdas econômicas. Tarsis era rica em prata. Jeremias 10, 9. Era rica em prata, ferro, estanho e chumbo. Jeremias 10, 9, Ezequiel 27, 12. Portanto, Tarsis provavelmente ficava no oeste do Mediterrâneo, onde os depósitos minerais eram abundantes. O povo daquela cidade ficaria em desespero por causa da queda daquele grande centro comercial, Tiro, que era uma cidade de folia e uma cidade antiga. De acordo com Heródoto, Tiro foi fundada por volta de 2700 a.C. No entanto, o povo de Tarsis precisava entender que sua dificuldade vinha diretamente do Deus de Israel. O Senhor Todo-Poderoso planejou a humilhação desta grande e rica cidade, orgulhosa de sua glória e famosa por seu empreendimento comercial. Pronto, louvado seja Deus. Aí está, mais uma vez, um capítulo com a explicação do que você está lendo, do que você leu no capítulo, e com certeza o Espírito Santo está dando para nós o entendimento, por mais difícil que seja o capítulo, que a gente não achar assim tão espiritual, a Bíblia é contando histórias de tudo o que aconteceu, de Gênesis, Apocalipse até Malaquias, mostrando o amor de Deus incondicional e manter o seu povo lembrando da promessa de Gênesis 3,15. Enquanto a promessa não se cumpriu, tudo aqui está falando das coisas que Deus fez, puniu o seu povo, como você está vendo o profeta aqui anunciando as punições, tudo que ia acontecer que Deus mandou falar. Mas por que essas punições? Por que essas coisas que vocês estão vendo aqui no livro de Isaías? E você dizendo, mas por que eu quero saber isso? Precisa saber que todo esse trato de Deus, tudo que ele está fazendo, é porque o povo que ele escolheu não é perfeito. E essas situações ele tolera pelo seu amor, punindo quando é necessário, abençoando quando estavam obedientes e punindo quando eles estavam desobedecendo. É uma trajetória de conservação de uma promessa. Se Deus não fizesse isso, não teria ninguém, nós não receberíamos nada. A promessa que foi feita na Gênesis 3,15 só se cumpriria se ele fizesse o que ele fez aqui. Além de dar, ainda tem que cuidar. É assim que é o nosso Deus. É um amor incondicional. Não é que ele deu e o povo ficou, que promessa maravilhosa, não vamos esquecer essa promessa. Aí Caim já não matava o irmão. Minha mãe contou que Deus tem uma promessa, e aquela promessa que minha mãe pecou, mas meu pai, mas o Deus prometeu que ia mandar aquele que ia esmagar a cabeça da serpente que fez aquela obra lá, foi usada por Satanás, e aí ela ia ser esmagada a cabeça, e a gente vai ficar novamente tudo feliz. Para começar, o primeiro filho, o primeiro casal já estava esquecidinho, porque com certeza, não é? Você acha que uma mãe vai ficar sabendo de coisas maravilhosas e não vai contar para seus filhos? A gente não está vendo escrito que Eva contou para Caim, Eva contou para Abel, não está escrito assim, não. E eu não estou fazendo doutrina com isso, não, eu só estou me baseando no que a palavra de Deus diz de uma mãe. Em Isaías 49:15, nós vamos chegar nesse capítulo, ele fala que o amor de mãe é maior amor da terra. Ele compara o amor dele de mãe como de Deus. Como é que a Evinha, abençoadinha, né, que aprontou lá no Éden, ia chegar e querer que os seus filhos sofressem a consequência daquilo sem saber a esperança que tinha? Ia sofrer a consequência do pecado, mas de uma esperança, uma promessa que o pai fez. Então, eu acredito que ela falou, mas Caim não ligou muito, não. Ele quis viver a vidinha dele. Não é assim hoje também? Aí Caim não ligou, aí formou a geração dos cainitas, a geração dos malditos. Abel, que ligou para a promessa, Deus permitiu que fosse tirado da terra pelo seu próprio irmão.
Aí o Deus maravilhoso que nunca deixa o mal somente, o mal é escolhido por nós, mas Deus não deixa somente o mal, não. Quando ele vê que o homem escolhe o mal, ele pega um e escolhe para fazer o bem. Então ele chegou, foi morto Abel, o Senhor chegou, pronto, vou fazer o casal gerar um Sete, um filho chamado Sete, para substituir o meu querido Abel, que queria guardar a promessa, que estava guardado na promessa de Gênesis 3,15, acreditou, fez uma oferta maravilhosa, aquele coração maravilhoso, tomado pela fé na promessa. Então, eu vou dar um outro filho para o casal. Eu não vou deixar somente a geração dos cainitas, dos malditos, sobre a terra. Deus sempre dá a opção, a gente que escolhe. Você não vê um filho que diz assim, eu estou fazendo isso porque meu pai e minha mãe foi assim. Nada, não é por isso não. É porque ele quis escolher fazer o mal. Porque tenho certeza que se ele sabe que o pai e a mãe fez assim, tem sempre alguém que Deus coloca na terra que vai fazer o contrário. Aí de repente Deus coloca uma tia, coloca um parente, uma pessoa que vai dar o amor que a pessoa precisa, mas ele vai se queixar que o pai e a mãe amou, que meu pai fez assim, que meu pai fez assado. Tá vendo? A gente sabe que Deus dá chance. E acima de tudo, se não tivesse alguém na terra para suprir aquele amor que os pais não deram, Deus diretamente ama. E a pessoa olha para os céus, olha para o sol, para a lua, para ver a criação, ver a maravilha de Deus. Se Ele criou tudo isso a nosso favor, Ele continua a nosso favor, então a pessoa esquece o que o pai e a mãe fez de errado e vai amar aquele Deus que é o Pai que não erra em nada. A gente escolhe sempre o mal, só quer escolher o mal. Mas Deus não, mas você não pode dizer para Deus, não tinha nada de bom, por isso que eu escolhi o mal. Tinha, tem sempre. E Deus ainda acrescenta mais. Porque bastava que Caim não tivesse olhado para Caim e Abel, né? E Abel olhou, né? Para as maravilhas de Deus, apesar do pecado que a mãe dele e o pai cometeu, mas tinha uma promessa, tinha a natureza ainda ali, mas apesar de não estar igual como era antes, que tinha depois do pecado, até a natureza sofreu, mas ainda tinha coisa boa, podia se plantar, ainda podia viver, legal. Mas eles escolheram mal. Então, não está sendo diferente em todo o tempo. Isaías 23, vamos voltar, eu fiz analogia, sempre eu faço, né? Mostrando o nosso tempo e o tempo que estamos falando, comentando sobre a Bíblia. O Senhor faz grave advertência nesse capítulo sobre Tiro, a grande cidade portuária e comércio do mundo antigo. Por mais próspera e poderosa que fosse, não seria capaz de impedir o juízo do Senhor. Seria abatida e todo o seu esplendor cairia por terra. Nós estamos em Isaías capítulo 23. Então, nós sabemos que a profecia da queda de Tiro, como das outras profecias, Isaías 13 a 22, versículo 22, de Isaías 13 até o capítulo 22, está sobre Tiro, também se refere ao ataque da Síria no final do século 8 a.C. Embora Tiro não tenha sido destruída até cerca de 200 anos, 200 anos depois do comércio desta 200 anos depois, o comércio desta grande cidade foi interrompido entre cerca de 700 a 600 anos antes de Cristo. Em Isaías 23, nós vemos com a chamada que uma frota de navios mercantes comece a lamentar em face do perigo durante suas viagens comerciais no mar Mediterrâneo. Então, nós vemos que a profecia começa com uma chamada para que uma frota de navios mercantes comece a lamentar em face do perigo durante suas viagens comerciais no mar. Esses navios estavam atracados na ilha de Chipre, cerca de 240 quilômetros a noroeste de Tiro, quando a notícia da destruição de Tiro os alcançou. Nós vemos também aqui em Isaías 23, de 2 a 5,
Vemos que a Fenícia, com seus principais portos da cidade de Tiro e Sidom, dependiam do comércio marítimo para a sua economia. E assim, nós vemos que esses comentários, essas coisas que Deus nos informa, tudo tem validade, tudo é para nosso entendimento, é para a gente comparar, ver o amor de Deus até que ponto é, ele nunca para, é um amor incondicional, sempre em busca do homem e apontando Jesus. De Gênesis a Malaquias, ele só chamando o homem para crer, para esperar na promessa de Gênesis 3,15, mostrando que todo esse amor que ele tem, punindo na hora que é necessário punir, e depois restaurando e abençoando na hora que é necessário tornar para eles a mesma condição de bênção, porque estavam na obediência. Obedecendo tem bênção, não obedecendo tem punição, até chegar o dia que Jesus Cristo chega, vem com poder, vem com um bebê e depois sobe, é assunto aos céus e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós, já com horário marcado para chegar, e nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele já sabe. Então vamos aguardá-lo, uma vida de obediência, não tem obediência sem estudar a palavra, porque sem estudar a palavra você nem sabe o que é que Deus requer. Mas estudando a gente já sabe o que Ele quer. Ele quer que a gente se humilhe, deixe os pecados, vivamos na santidade e tiremos as pessoas do inferno, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. É desse jeito que Ele quer nos encontrar. E desse jeito nós vamos ser encontrados. E vamos viver com Ele numa cidade onde não precisa de luz, porque Ele é a luz. E teremos ceias maravilhosas sentados com Ele numa grande mesa, todos vestidos de branco, com corpos incorruptíveis. Pense nisso e queira realmente viver essa palavra a cada dia. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.